Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Um momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus quer nos falar, mas respeita o nosso livre-arbítrio. Vamos abrir o coração para Deus. Eu transmito a liturgia da palavra pesquisando em fontes oficiais da igreja, fontes fidedignas, como por exemplo o site revista.arautos.org e novaalianca.com.br. Acesse, frequente meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel 7919. Dê um like, compartilhe, inscreva-se para aumentarmos nossa possibilidade de salvação de almas, de comunicar a palavra de Deus, fazendo o que Jesus disse: ide pelo mundo e evangelizai, que de graça recebestes, deem também de graça. Instagram é Paulo Roberto Maciel 6 barra. O blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, para você ter muito texto. Vamos à liturgia deste dia, 17 de maio de 2024, é o texto que eu vou ler hoje, da liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana. Sexta-feira, 7ª semana da Páscoa. Estamos no ano B, em que enfatiza-se o Evangelho escrito por São Marcos. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando aqui, é apenas um símbolo, já que eu não preciso da cor, né, dos paramentos, já que eu não estou na liturgia para valer na igreja, né? Estou aqui fazendo uma transmissão e também não sou ordenado, sou leigo, sou um leitor, animador, um leigo. Então vamos lá, temos na missa, na celebração, no rito, a missa própria com prefácio da Ascensão. Vamos à antífona da entrada? Jesus nos ama, por seu sangue nos libertou dos nossos pecados e fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. Aleluia! Trecho de Apocalipse, 1º, versículo 5º. Agora vamos à coleta, a oração da coleta. Rezemos, coloque suas intenções. Ó Deus, pela glorificação do vosso Filho e pela iluminação do Espírito Santo, nos abristes as portas da eternidade. Concedei, nós vos pedimos, que a participação em tão grande dom aumente o nosso fervor e faça crescer a nossa fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos agora à primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 25, versículos do 35b ao 21. Naqueles dias o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia e foram cumprimentar Festo. Como ficassem alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: está aqui um homem que Félix deixou como prisioneiro. Quando eu estive em Jerusalém, os sumos sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram acusações contra ele e pediram-me que o condenasse. Mas eu lhes respondi que os romanos não costumam entregar um homem antes que o acusado tenha sido confrontado com os acusadores e possa defender-se da acusação. Eles vieram para cá e no dia seguinte, sem demora, sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem. Seus acusadores compareceram diante dele, mas não trouxeram nenhuma acusação de crimes de que eu pudesse suspeitar. Tinham somente certas questões sobre a sua própria religião e a respeito de um certo Jesus que já morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. Eu não sabia o que fazer para averiguar o assunto. Perguntei então a Paulo se ele preferia ir a Jerusalém para ser julgado lá. Mas Paulo fez uma apelação para que a sua causa fosse
reservada ao juízo do augusto imperador. Então ordenei que ficasse preso até que eu pudesse enviá-lo a César. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial. É o Salmo 103 na Bíblia de Tradução de Jerusalém e 102 na Vulgata. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Repitamos, é o refrão. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. O refrão é o 19a, versículo 19a. As estrofes são versículos 1 ao 2, 11 ao 12, 19 ao 20ab. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Quantos céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus, e abrange o mundo inteiro o seu reinado. Bendizei ao Senhor Deus, seus anjos todos, valorosos, que cumpris as suas ordens. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Repitamos, o Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho com um trecho de João 14, versículo 26. Depois vamos proclamá-lo com João 21, versículos do 20 ao 25. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito Santo, o Paráclito, haverá de lembrar-vos de tudo o que tenho falado. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia, e lhe perguntara: Senhor, quem é que vai te entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos às reflexões do Evangelho. A primeira reflexão está no livro Dia a Dia com o Evangelho e diz o seguinte: Jesus ressuscitado promete a Pedro, aliás, ele submete Pedro a uma prova. A mesma pergunta em 3 momentos consecutivos. Pedro, tu me amas? Pedro toma consciência do que significa seguir a Jesus até as últimas consequências. Tu sabes que eu sou teu amigo? Diz Pedro. Bem, espera aí que eu acho que não é esta a reflexão, não é? Deixa eu ver direitinho aqui, parece que a reflexão é outra, né? 20, 15, 19. Encontrei alguma discrepância aqui no Evangelho. Num
na página Nova Aliança, encontrei o Evangelho João 21, versículos do 20 ao 25. Mas é João 21, versículos do 15 ao 19. Então eu vou ter que passar para vocês o Evangelho de novo. Na página Nova Aliança, infelizmente, não está correto o Evangelho. Então, vou passar de novo, me perdoem. Não foi culpa minha. Então, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 21, versículos do 15 ao 19. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos, e depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu sou teu amigo. Jesus disse: Alimente os meus cordeiros. De novo Jesus disse a Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu sou teu amigo. Jesus disse: Tome conta das minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus disse a Pedro: Simão, filho de João, você é meu amigo? Então Pedro ficou triste porque na terceira vez Jesus lhe havia perguntado se era seu amigo. E disse a Jesus: Senhor, tu conheces tudo e sabes que eu sou teu amigo? Jesus lhe disse: Alimente as minhas ovelhas. Eu lhe garanto, quando você era mais jovem, se preparava e ia para onde queria. Quando ficar velho, estenderá as mãos e outro vai prepará-lo para levá-lo para onde você não quer ir. Jesus falou isso indicando com que tipo de morte Pedro glorificaria a Deus e completou dizendo: siga-me. Então tivemos aí a troca do Evangelho, porque eu encontrei o Evangelho, não encontrei o Evangelho correto do dia, né, na página que eu estava aqui, Nova Aliança. Deixa eu ver se os Atos dos Apóstolos estavam corretos. Atos 25, 13 a 21. O Atos correto. Salmo 103 ou 102, 103. É isso mesmo, ou 102, correto, né? Então vamos à reflexão agora, sim, do livro Dia a Dia com o Evangelho. Jesus ressuscitado submete Pedro a uma prova. A mesma pergunta em 3 momentos consecutivos. Pedro, tu me amas? Pedro toma consciência do que significa seguir a Jesus até as últimas consequências. Tu sabes que eu sou teu amigo. Com esta resposta positiva, Pedro aceita entregar sua vida pelo amigo do mesmo modo que o amigo entregou a sua vida por nós. Concretamente, Pedro assume a condução do rebanho de Cristo, cordeiros e ovelhas, isto é, os líderes com o povo de Deus. Ser cristão é repetir ao Senhor todos os dias que o amamos, apesar de nossos pecados, nossa ignorância e nossas negações. À medida que nos colocamos na dinâmica do seguimento de Jesus, vamos amadurecendo no caminho que ele traçou para nós. Resposta fecunda do autêntico discípulo de Jesus. Mais uma reflexão do livro Palavra e Vida. Aqui, vamos ver aqui, Pedro é aqui o símbolo da figura de todos nós, de nossas traições, de nossas covardias, de nossas mediocridades, de nossas muitas palavras e poucos atos. Todos nós somos parte de Pedro, quando ele renegou Jesus 3 vezes, no momento da paixão. Por isso as palavras que Jesus diz neste Evangelho dirigem-se a cada um de nós, confirmando-nos em nossa vocação, confirmando-nos em seu amor. É tempo agora de aprendermos
o que pode se pode retirar da experiência, voltar a olhar para a frente, porque o amor de Deus continua conosco. É uma reflexão muito genérica, mas é a que temos aqui no livro Palavra em Vida. Né? Essa pergunta de Jesus, né, está refletindo em nossa mente. Nós amamos Jesus como amigo? Faremos o que ele fez por nós? Se precisarmos ser mártires, será que seremos? Pois é. Vamos aos santos do dia agora. 17 de maio é dia de Santa Restituta, Virgem Mártir, do ano 304. Foi morta em Cartago durante as perseguições de Diocleciano. Segundo o Facebook Santos e Santas, Santa Restituta de Tenisa nasceu em Cartago, ou em Tenisa, hoje conhecida como Ras Jebel, na Tunísia. Ela foi martirizada durante a perseguição do imperador Diocleciano. Não temos dados históricos precisos sobre o local exato e o ano do seu martírio. Ela, às vezes, é considerada um dos mártires de Abitina, um grupo de mártires do norte africano que inclui Dativo, Saturnino e outros. Uma antiga legenda medieval, recontada posteriormente por Pedro, subdiácono do século X, e semelhante às legendas associadas às santas devotas Reparata e Torpes de Pisa, afirma que, depois de ter sido horrivelmente torturada, Restituta foi colocada em um barco em chamas, carregado de estopa e resina. Restituta saiu ilesa do fogo e rogou pela ajuda de Deus. Deus enviou um anjo para guiar o seu barco para a ilha de Aenaria, atual Isquia. E ela aportou no local onde atualmente se encontra San Montano. Além disso, a legenda afirma que uma mulher cristã do local chamada Lucina tinha sonhado com o anjo e o barco. Quando ela se caminhou para a praia, encontrou o corpo resplandecente e incorrupto de Restituta, que agora estava morta. Lucina convocou a população e a santa foi solenemente enterrada no sopé do Monte Vico, em Laco Ameno, onde uma basílica paleocristã foi dedicada a ela e é agora o local de um santuário onde ela é venerada. No entanto, a propagação do seu culto no norte da África, para a Itália, é historicamente associada à expulsão dos católicos daquela região de Genserico. Aliás, por Genserico, rei dos vândalos, que pertencia à seita ariana. Provavelmente suas relíquias foram levadas para Nápoles no século V por Gaucioso de Nápoles, quando do seu exílio. A igreja de Santa Restituta foi construída em sua honra em Nápoles no século VI. A igreja foi então incorporada à Catedral de Nápoles, construída no mesmo local no século XIII. Ela é a padroeira de Laco Ameno e, além daquela cidade, ela é especialmente venerada na ilha de Ischia. Em Laco Ameno, ela é festejada durante 3 dias, do dia 16 ao dia 18 de maio. Uma cripta associada a Santa Restituta pode ser encontrada em Cagliari, no bairro de Stampati. Santo do dia 17 de maio. Vamos a mais um santo do dia 17 de maio. Vamos saber da história desses que seguiram Jesus Cristo. 17 de maio é dia de São Pascoal Bailão, religioso, faleceu em 1592. Franciscano espanhol, destacou-se por sua ardente devoção à Santíssima Eucaristia. Conforme um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, Pascoal nasceu na cidade de Torre Formosa, na Espanha, no dia 16 de maio de 1540.
Filho de uma família humilde, foi pastor de ovelhas e aos 18 anos, seguindo sua vocação, tentou ser admitido no convento franciscano de Santa Maria de Loreto. Sua primeira tentativa foi frustrada, mas, por causa de seus dons carismáticos, ele pôde ingressar na ordem. Pascoal, por humildade, permaneceu um simples irmão leigo, exercendo as funções de porteiro e ajudante dos serviços gerais. Bom, caridoso e obediente às regras da ordem, fazia penitência constante, alimentando-se muito pouco e mantendo-se em constante oração. Defensor extremado de sua fé, travou grande luta contra os calvinistas franceses que negavam a Eucaristia. Apesar da sua simplicidade, Pascoal era muito determinado quando se tratava de dissertar sobre sua espiritualidade e conhecimentos eucarísticos. Morreu no dia 17 de maio de 1592, aos 52 anos, em Vila Real, Valência. São Pascoal é patrono dos congressos eucarísticos. O amor de São Pascoal pela Eucaristia o fez perseverar na fé e no amor ao Cristo. Sua simplicidade era a marca de sua dedicação à causa do reino de Deus. Pascoal sabia que o Cristo estava presente na Eucaristia, mas também sabia que Jesus está presente em cada pessoa que sofre as injustiças deste mundo. Passamos também nós a descobrir Jesus presente na Eucaristia e presente nos sofredores e sofredoras do mundo. Oração. Ó Deus, que fizestes resplandecer São Pascoal por um profundo amor para com os sagrados mistérios do corpo e sangue do vosso Filho, concedei-nos acolher em nossa vida as riquezas espirituais de que ele se alimentava nesse sagrado banquete. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Pascoal, bailão, rogai por nós. Santo do dia 17 de maio, São Pedro Liu Venyuan. Foi mártir, faleceu em 1834. Pedro Liu Venyuan foi catequista. Ele acabou sendo estrangulado em Guiyang, na China, por causa de sua fé em Cristo Jesus. Santa do dia 17 de maio, Santa Júlia Salzano, virgem, faleceu em 1929. Fundou em Cassoria, na Itália, a Congregação das Irmãs Catequistas do Sagrado Coração de Jesus. Santa do dia 17 de maio, Beata Antônia Messina, virgem e mártir, faleceu em 1935, agredida por um jovem devasso quando recolhia lenha num bosque próximo a Orgosolo, na Itália. Antônia Messina, Beata Antônia Messina, morreu em defesa de sua castidade. Ela foi massacrada a golpes de pedra. Olha o que sofreu a Beata Antônia Messina. Santo do dia 17 de maio, Beato João Ziatic, presbítero, ou seja, sacerdote, padre, e também mártir, faleceu em 1952. Foi um religioso redentorista, enviado ao campo de concentração de Osserlag, na Rússia. Lá ele faleceu. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa o Deus do impossível. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, no seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo, quando suplicamos, quando oramos a Ele. Sim, não ou espere. E a resposta que for melhor Ele nos dará, pois afinal de contas é o nosso divino Pai Eterno, o Pai das Misericórdias, o Papaizinho do céu. E agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, a pronúncia e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia Ele voltará e será o juízo final. Creia em Jesus como Deus, esse Deus do amor infinito que morreu por nós na cruz, humanado, esse Deus que está sempre conosco, que deixou o Espírito Santo para nos santificar,
fazer-nos ter a possibilidade de discernir as coisas. Além de crer em Jesus, seja batizado também. Se você não é batizado, procure a Igreja Católica. E também arrependa-se dos seus pecados. Aí, depois dessa passagem transitória, teremos a vida para todo sempre, por todos os séculos dos séculos, em comunhão com Deus, com todos os salvos. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.